eu sempre digo para o colaborador, no primeiro dia de trabalho aqui no hospital, que se eles entenderem o que é trabalhar num hospital, o que é o propósito de um hospital, eles nunca vão precisar buscar motivação em alguma coisa, vão acordar sempre motivados. Porque a gente trabalha com o bem maior da humanidade, que é a vida, que é a dor, né, que é o carinho ao paciente. Agora, as pessoas que vierem trabalhar no hospital imaginando que é um emprego igual a outras indústrias, elas não conseguem ficar muito tempo aqui. O desafio da experiência do paciente nos hospitais é o retorno do colaborador, do profissional médico, para que ele tenha mais tempo para cuidar do paciente do que para fazer burocracias e processos administrativos, né? Então essa é a grande revolução que a gente tem que viver. Como nós vamos transformar isso de novo? Tu não pode permanecer numa organização onde você sabe que não está fazendo o seu melhor. Porque, de novo, a gente não fabrica carros, a gente não tem loja de móveis nem de roupas, nós cuidamos de gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E não pode fazer isso sem que tu tenha uma relação de confiança que permita enfrentar todas as pautas necessárias para a gente levar o melhor para o paciente. Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Hoje você vai ter acesso a uma conversa incrível com um profissional também incrível sobre um tema igualmente incrível. Atenção gestor, atenção você que quer ser gestor, atenção você que quer contribuir com o seu gestor para construir um dia a dia melhor para a empresa que você trabalha. No episódio de hoje a gente fala sobre pessoas, sobre lideranças, sobre experiências, sobre comunicação e muito mais. Este episódio foi o primeiro completamente gravado de forma presencial. E para te ajudar a entender a relevância disso, nas mensagens que a gente trocou com o nosso convidado, entre gravar à distância e gravar presencial, ele disse textualmente para mim: eu acho melhor fazer presencial. É que nada substitui o olho no olho. Nada. Bom, já dei spoiler demais por aqui hoje, né? Agora é hora de a gente ouvir a diretora científica da Sobresp, a Carla Ledo. Oi, Carla, tudo bem? O que as pessoas podem esperar deste episódio? E fala mais do nosso convidado pra gente. Neste podcast, nós vamos abordar o tema de liderança, comunicação, experiência e cuidado centrado na pessoa, entendendo que estes pilares são interligados. E o líder, ele tem um papel fundamental em garantir essa transformação nas instituições para que o cuidado centrado na pessoa de fato ocorra. Ele precisa gerar condições para que o colaborador, que está lá na ponta, entregue o melhor valor ao paciente, o melhor cuidado. E que esse paciente possa perceber que é uma instituição que preza por esse cuidado centrado. O líder que nós pensamos em trazer esse tema e falar sobre esse tema é o Fernando Torelli. O Fernando Torelli é o CEO do HCOR e eles têm sido um parceiro muito grande da Sobresp. E para nós foi uma honra quando ele aceitou o convite. E ele vai compartilhar conosco as suas práticas, os seus desafios e como ele tem feito no seu dia a dia para gerar aí uma cultura genuína de cuidado centrado na pessoa, uma cultura de segurança psicológica. E eu estou muito feliz de tê-lo conosco e eu espero que vocês aproveitem ao máximo, porque o Fernando Torelli é um líder inspirador. Bom, tá preparado para esse episódio? Então deixa eu aproveitar mais um minutinho e te convidar para seguir a Sobresp nas redes sociais, para favoritar o podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido e, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, responder a enquete. Qual é o papel da liderança na promoção de uma cultura centrada em pessoas? Agora sim, a gente pode começar. Ajuste os seus fones de ouvido e vem comigo. Eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você nesse episódio. Bora saber mais sobre o nosso convidado de hoje? Eu acho que o Fernando Torelli, ele é conhecido como um gestor
que tem uma larga vivência, experiência e repertório na área de gestão hospitalar. As pessoas todas as últimas três desafios profissionais que eu tive, tanto no Hospital Moinhos de Vento, há mais de 15 anos, no Sírio-Libanês e no HCOR, eu sempre fui convidado com base nessa visão que as pessoas têm a respeito de mim, né? Um gestor que trabalha com a busca da eficiência, com a busca dos resultados, com a busca da transformação da instituição, mas também um gestor que teve o início da sua formação como um profissional de recursos humanos. Então, que busca essa transformação, mas busca também fazer com que as pessoas que estão próximas de mim cresçam, se desenvolvam, e com isso esse crescimento é da instituição, mas também é dos profissionais que atuam junto comigo, né? Eu tenho muito orgulho de poder dizer que muitas pessoas que trabalharam próximo de mim ocuparam novas funções, ocuparam novas posições, né? E de alguma forma eu estimulo esse crescimento, né? Eu gosto de estar cercado de pessoas que querem crescer, querem se desenvolver, aceitam novos desafios e que gostam desse estresse, né, positivo de estar sempre se qualificando e sempre se reinventando. Acho que esse é um ponto importante nesse mundo maluco que a gente vive. Fernando Torelli, seja bem-vindo. É um prazer estar recebendo você aqui hoje para esse episódio. É um orgulho para mim estar participando. Acompanho a trajetória de vocês, acompanho os projetos e eu acho que a causa de vocês é uma causa muito bacana e para mim é um orgulho estar participando dela. Bom, eu começo o episódio de hoje fazendo um reconhecimento. Torelli e o HCOR são parceiros importantíssimos da Sobresp desde o início. E aí eu começo perguntando, Torelli, como tem sido essa parceria e de que forma essa colaboração tem contribuído para promover uma cultura centrada no paciente e impulsionar a qualidade do serviço de saúde? Eu entendo que quando você está próximo de organizações que defendem uma causa tão bacana como a experiência do paciente ou a experiência da pessoa humana, você tem uma sinergia onde você cresce e você contribui para o crescimento também da causa, né? Então, para nós, estar próximo da Sobresp e ter nossos projetos de alguma forma integrados e aprendendo muito com tudo que vocês fazem, isso significa poder trazer para os pacientes do HCOR, para as equipes do HCOR, todos os conceitos de ponta que envolvem essa matéria e pode ter certeza que isso contribui diretamente para a melhoria da qualidade do atendimento dos pacientes da nossa instituição. Então, acho que é um ambiente positivo para todos, né? E que realmente ele é instigante e estimulante para que todos os dias no HCOR a gente acorde pensando em como fazer algo diferente para melhorar a experiência do paciente, para melhorar a experiência da pessoa humana. Ou seja, o tema não é um tema de um projeto, de uma área, passou a ser o tema do core da instituição. A gente está aqui para cuidar de gente, né? E é gente cuidando de gente, então tá próximo e compartilhar conhecimentos, experiências, eventos, para nós é extremamente relevante, extremamente importante. Uhum. E conta pra gente como foi a evolução do Torelli como pessoa e como CEO responsável por cuidar de pessoas. Poucas pessoas conhecem a minha verdadeira trajetória, né? Eu estudei economia e o meu projeto de vida é ser economista, né, que passa longe de gestão hospitalar, né? Mas eu tive uma passagem na minha vida, na minha adolescência, onde o meu pai sofreu um acidente grave, que fez com que ele ficasse internado por mais de 7 ou 8 meses no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E durante a internação ele foi para a UTI, voltou da UTI, teve infecção hospitalar, melhorou da infecção hospitalar, teve uma série de sequelas, um acidente muito grave e acabou tendo alta indo para casa e falecendo alguns anos depois.
Então quando eu não sabia nem o que era um hospital, eu praticamente ia todos os dias para dentro daquele hospital, né? E como uma figura que é o familiar, que é uma figura muito importante, né? E quando eu me formei, eu tive uma proposta de emprego, 2 propostas de emprego simultaneamente. Uma de uma indústria e outra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde meu pai ficou internado para assumir a função de chefe de recrutamento e treinamento. E aí eu fui para aquele hospital, onde eu, na minha adolescência, entrei várias vezes como familiar para assumir um cargo de liderança. E eu sempre fui instigado pelo que envolve gestão de pessoas, e de chefe de recrutamento eu me tornei depois, no futuro, gerente de recursos humanos do hospital. E eu tinha uma grande dificuldade de fazer com que os meus projetos de recursos humanos fossem aprovados, porque a direção do hospital não tinha um olhar mais preocupado com alguns temas que eu tinha, né? Aí eu tomei uma decisão na minha vida que eu ia estudar para ser o diretor do hospital, né? Aí eu fui fazer mestrado em administração, me qualifiquei, e depois de 22 anos trabalhando no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e vendo que eu nunca assumiria um cargo de liderança estratégica, eu pedi demissão, fui trabalhar no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre como gerente de recursos humanos, e 8 meses depois eu fui convidado para ser o vice-presidente administrativo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foi aí que eu comecei a minha carreira executiva. Depois eu fui para o Moinhos, me tornei CEO do Moinhos, depois vim para o Sírio-Libanês e estou hoje no HCOR, né? Então eu sempre repito que a gente tem que estar na liderança da nossa carreira, né? E trabalhar na área da saúde para mim é uma grande felicidade, né? Porque eu acordo todo dia sabendo que eu tenho que trabalhar muito, começar cedo e terminar tarde, mas que o meu trabalho pode contribuir para melhorar o atendimento de um ser humano doente e que procura um hospital, né? E eu sempre digo para o colaborador, no primeiro dia de trabalho aqui no hospital, que se eles entenderem o que é trabalhar num hospital, o que é o propósito de um hospital, eles nunca vão precisar buscar motivação em alguma coisa, vão acordar sempre motivados. Porque a gente trabalha com o bem maior da humanidade, que é a vida, que é a dor, né? Que é o carinho ao paciente. Agora, as pessoas que vierem trabalhar no hospital imaginando que é um emprego igual a outras indústrias, elas não conseguem ficar muito tempo aqui. Porque o hospital é gente cuidando de gente, é emoção, é sofrimento, é alegria, é reconhecimento, é empatia, é carinho. Então tem algumas entregas que o profissional da saúde tem que fazer que não está escrito no contrato de trabalho. Quando você recebe um contrato de trabalho no hospital, não está escrito que você tem que entregar carinho aos pacientes, entregar empatia aos pacientes, dedicar a sua emoção para mostrar que você tem um sentimento de empatia com as pessoas que estão aqui dentro. Então a minha trajetória ela veio da área de RH, né? E trabalhar na área hospitalar é uma oportunidade, porque eu já vivi como familiar muito tempo, já fui paciente e sou um executivo que trabalha em gestão hospitalar. Então eu tenho a visão da experiência da pessoa humana em todas as dimensões, né? E me sinto motivado, né? Muito motivado por todo dia aprender, melhorar e poder contribuir para que as instituições onde eu passe tenha melhores resultados para poder investir na qualidade do atendimento dos pacientes e nas condições de trabalho dos profissionais que trabalham na instituição. Ok. Os temas liderança e gestão são abordados com bastante frequência na Sobresp, principalmente aqui no episódio, aqui nos podcasts. E eu queria saber como é que você descreveria a importância da liderança na criação de uma cultura centrada no paciente. O líder, ele tem algumas atribuições importantes. Primeiro, que ele é o responsável pelos resultados. Ele tem que ter clareza disso, essa é a função dele. Só que para ele obter resultados, ele precisa das pessoas, ele não faz nada sozinho. Então ele tem que entender de como ele vai trabalhar, motivar, engajar as pessoas. Eu vi uma pesquisa que diz que todo profissional, 10% dos profissionais que trabalham numa empresa acordam todos os dias altamente motivados. 10% tem uma grande dificuldade de se motivar, porque eles não gostariam de estar ali, já gostariam de estar em outro lugar.
e 80% se motiva ou não, dependendo da qualidade da liderança que ele tiver. O líder é o responsável por contratar, é o responsável por promover, é o responsável por demitir, é o responsável por dar feedback, é o responsável por orientar. Então a liderança é indiscutivelmente a disciplina que faz a diferença no resultado, na vida de uma instituição. Só que você não aprende a ser líder, não tem uma disciplina na faculdade. Então você aprende a ser líder vivendo na prática, né? Então eu recomendo que as pessoas leiam muitos livros sobre liderança, escutem podcast, participem de eventos, porque a ciência da liderança ela tem uma capacidade de multiplicar resultados que é fantástica, como ela tem uma capacidade de destruir resultados que é fantástica. Porque o líder ele influencia todas as pessoas que estão próximas dele. Então a liderança hoje, na minha visão, é a disciplina mais importante do mundo corporativo e no olhar de gestão, né? Só que não são todas as pessoas que todo dia, todo mês, leem um livro novo sobre liderança, estudam em profundidade. Porque o líder não é só a gestão, o líder ele tem que conhecer a pessoa, ele tem que conhecer o ser humano, ele tem que conhecer a essência do ser humano. Então ele trabalha com algumas dimensões e mais, ele tem que gostar. Ele tem que gostar de dar feedback, ele tem que gostar de dar feedback difícil, ele tem que gostar de estimular as pessoas para terem um potencial maior, ele não pode se omitir. Muitos líderes se omitem quando tem que dar um feedback difícil para alguém da equipe, dizendo, olha, é difícil, se eu der esse feedback a pessoa não vai gostar de mim, a pessoa vai olhar para mim como um líder muito cobrador. O líder ele tem que executar o seu papel. Não é? E ele tem que entender que tudo na organização, o resultado da organização é diretamente proporcional à capacidade dele de exercer a liderança. Ok, e qual é o papel do propósito e da missão organizacional na promoção de uma experiência positiva para os pacientes? A missão, o propósito, ela atua como uma mão invisível que rege, orienta a todos dentro da organização, né? Você fazer uma gestão baseada em propósito, baseada numa missão muito clara, você quando tem dúvida se você deve ir para um lado ou para o outro, você lembra do propósito e ele orienta para que lado você tem que ir, né? Então, eu entendo que ter o propósito, mas principalmente difundir o propósito, né? Esse propósito tem que ser vivo na organização. Você tem que transformar a cultura do dia a dia numa cultura ligada à estratégia e ao propósito da organização. Isso é muito desafiador, porque a rotina do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, muitas vezes fazem você focar na tarefa, na entrega. E, na verdade, você tem que focar na tarefa e na entrega, mas sempre ligando ao propósito e à missão da organização. Eu trabalho numa instituição que ela nasceu com uma forma da colônia síria, dos imigrantes sírios, retribuíram ao Brasil a acolhida que eles tiveram. Então a HCOR nasceu de uma obra de retribuição. Hoje, qualquer empresa, qualquer pessoa que quiser visitar o HCOR, conhecer as suas rotinas, seus processos, seus indicadores, eles são todos abertos. Porque uma empresa que nasceu de uma obra de retribuição, ela tem que continuar retribuindo e continuar compartilhando. Então não há nenhuma rotina, nenhum processo que alguém tem interesse de conhecer, como faz no HCOR, que ele não vai ter acesso, porque a gente guarda como um segredo institucional. Nós trabalhamos para que as outras instituições nos procurem, aprendam com a gente e melhorem seus processos. E nós aprendemos com eles e melhoramos nossos processos. O nosso desafio é melhorar a saúde do Brasil e que o HCOR seja um agente que contribua para melhorar a saúde do Brasil, né? Isso é um propósito que vem dos fundadores dessa instituição, do objetivo de retribuir, né, que os imigrantes que chegaram no Brasil e foram tão bem acolhidos, que eles têm um interesse genuíno em retribuir para a sociedade brasileira. E nós somos o instrumento, nós somos um agente dessa retribuição e isso tem que estar muito vivo no trabalho de todos aqui no hospital. E quando a gente fala de valores e crenças, é a mesma linha de raciocínio?
tudo aquilo que te orienta, a tua missão, o teu propósito, os valores pelos quais tu vai atuar, as crenças, eles vão descendo, eles vão desde um guarda-chuva maior até comportamentos, orientações de comportamentos que você tem que ter no dia a dia dentro da organização. Então, eles são um aconselhador em tudo que tu faz. Você tem que entender que aquilo tem que estar orientado pelas crenças e pelos valores institucionais. E o bacana é quando tu não precisa nem pensar. Né? Por exemplo, numa instituição, e dentro da experiência da pessoa humana, você tem uma dimensão que é a qualidade de segurança, que é quando acontece um erro, um evento, e que você tem que... Numa organização onde os valores são claros, quando acontece uma falha, ninguém tem dúvida que essa falha tem que ser notificada para que exista a oportunidade de melhorar o processo. Ninguém pergunta se é para notificar ou não. Porque o valor, a crença de que você tem que aprender com o erro para que você melhore a sua operação, ela está disseminada por todas as pessoas dentro da organização. Então, a gestão com base em propósito, em base em valores, princípios e crenças, ela é a mão invisível que regula praticamente todos os comportamentos e todas as ações dentro de uma organização que tenha, obviamente, esses valores. Numa reunião recente com uma operadora, nós estávamos discutindo práticas clínicas, né? E eu disse, se eu, como CEO da organização, orientasse um médico a deixar um paciente um dia internado a mais, eu perderia o meu emprego no mesmo dia. Porque nessa instituição, o princípio de fazer o melhor para o paciente faz parte da cultura, das crenças, dos valores. Então, a visão econômica e a visão do bem, do melhor para o paciente, ela é muito importante para que efetivamente você nunca deixe que alguma decisão que você tome. Pode ser uma decisão que tenha um impacto econômico melhor, mas se ela não é o melhor para o paciente, ela não tem que ser feita. Né? E esse é um ponto muito importante que a gente tem que destacar quando a gente fala da experiência da pessoa humana. Sempre tome a decisão com base naquilo que você tem a convicção que é melhor para o paciente. Não faça nem menos, nem mais. Faça o certo, na hora certa, para o paciente certo, no local certo, mas se oriente por isto. Né? E essa é uma grande discussão que está hoje no segmento de saúde. Né? Será que todos os procedimentos que estão sendo realizados possuem indicação clara para a sua realização? A questão da discussão da pertinência. Né? Então nós temos vários temas importantes para serem discutidos e que numa instituição que é orientada por valores, por propósito, não existe a discussão se devemos ou não devemos fazer o enfrentamento na melhor prática. Né? A discussão é como fazer, não é o que fazer. Né? Então eu acho que quem tem a oportunidade como eu de trabalhar em instituições como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Hospital Mãe de Deus, o Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Sírio-Libanês e a HCOR, eu tenho muito privilégio, porque em todas as instituições que eu trabalhei, sempre o propósito de fazer o melhor para o paciente é o que regulou as tomadas de decisão dentro da alta gestão. Então, a gestão, hoje, ela busca sustentabilidade, está vivendo um momento muito difícil das operadoras, nós estamos vivendo um momento difícil econômico, um momento difícil financeiro, né? Mas isso vai passar. O que não pode mudar nesse período, em função de tudo isso, é se efetivamente as nossas práticas nós estamos investindo em fazer sempre melhor para o paciente. Muitas vezes o melhor para o paciente tem um custo agregado adicional. Né? Posso dar exemplos para você ter farmácia clínica 24/7 para revisar a prescrição, né? É um custo agregado, mas melhora para o paciente. Você ter um plantonista, uma escala de plantão de neurologistas no pronto-socorro para estar preparado para atender casos de AVC, é um custo adicional. Poucos hospitais no Brasil têm uma escala de neurologista em pronto-socorro, mas é o melhor para o paciente. Você ter um tomógrafo de última geração dentro do pronto-socorro para reduzir o tempo do paciente chegando até o diagnóstico feito, é um custo adicional.
Poucos hospitais têm tomógrafos dentro do pronto-socorro, né? Mas é o melhor para o paciente. Em todas as situações, nós, no HCOR, nos deparamos com a tomada de decisão, fazer ou não fazer. E quando você é regulado pelo melhor paciente, por propósitos, a decisão é fazer. Né? Então, eu acho que trabalhar em saúde, os hospitais são empresas. Empresas têm que dar resultados. Né? E o desafio da gestão é conseguir o melhor resultado possível, fazendo o melhor para os pacientes. E para os trabalhadores que estão dentro da instituição também. Porque não dá para você imaginar que o paciente está sendo bem cuidado se o trabalhador não está sendo bem cuidado. E aí tu tem vários desafios importantes. Né? Então acho que esse é o ponto importante. A gestão, uma boa gestão é fundamental para que a gente atenda com qualidade os pacientes e tenha profissionais altamente qualificados trabalhando na nossa instituição. Então acho que o tema de gestão que vocês estão abordando, ele é fundamental, o tema da liderança é fundamental, porque ele é a origem do processo. O hospital, você leva 3 meses para estragar a sua gestão e 3 anos para recuperar. Então, investir em gestão, investir em liderança, investir em qualificação dos líderes, investir em desenvolvimento gerencial e incluir a disciplina da experiência da pessoa humana como um dos pilares da formação de um executivo em saúde, é indiscutivelmente um dever de quem trabalha como executivo na área da saúde. Né? E cada vez mais, e o trabalho de vocês também tem ajudado a difundir esse ponto importante. Nós temos que entender o que é essa disciplina, né? Nós temos que entender o que ela quer dizer, qual é a base teórica, o que ela representa, porque quando a gente fala da experiência da pessoa humana, a gente está falando de sentimento, mas nós estamos falando de técnica, nós estamos falando de modelagem de trabalho, nós estamos falando de ciência. Né? Então, eu acho que essa é uma contribuição importante que a gente tem que dar para a qualificação do sistema de saúde brasileiro. Bom, eu queria aproveitar esse tema da experiência do colaborador que é a base do trabalho, a base de tudo, né? E queria propor para a gente falar sobre um tema relativamente novo no Brasil, que é a questão da segurança psicológica. Quais as ações para desenvolver um ambiente com segurança psicológica na instituição? O tema segurança psicológica, e isso eu aprendi, qual é a diferença da confiança para a segurança psicológica? Confiança, eu confio em você, você confia em mim. Segurança psicológica é quando toda equipe se sente à vontade para dizer o que pensa, as suas fragilidades, poder participar de uma reunião dizendo exatamente o seu posicionamento sem ter risco de ser criticado. Você é o que você é. Né? Eu brinco que muitas pessoas vivem em organizações onde, pela questão do poder, a questão do conflito, as pessoas começam a medir as palavras que vão dizer numa reunião, sob pena de ser criticados, sob pena de criticar alguém que tem o maior poder e aí você tem algum tipo de retaliação. E aí as pessoas vão se moldando a esse ambiente. Né? Você deixa de ser você mesmo, a sua essência, e passa a ser um ator. Só que você é um péssimo ator, porque você não estudou teatro. Né? Então, nas organizações, a gente tem que formar equipes que possam trabalhar com confiança, com segurança psicológica. E essa é a base do resto. Porque se você construir uma equipe com pessoas competentes, pessoas do bem, que tem uma relação de confiança, que tem segurança psicológica, e que aceitam o conflito como fazendo parte, mas o conflito de ideias, o conflito de processo, o conflito de trabalho, não um conflito de pessoas. Eu posso estar aqui discutindo com você um problema no hospital e nós podemos estar aguerridamente discutindo, mas eu não estou falando de você e você não está falando de mim, nós estamos falando do problema que tem que ser resolvido. Em muitas organizações as pessoas não enfrentam o problema com a gravidade, intensidade, porque se enfrentar o problema parece que é um conflito entre pessoas. Então eu trabalho sempre com o objetivo de que a gente foque no problema, foque na necessidade de desenvolver conflitos positivos, conflitos ideológicos, não focado em pessoas, e que a equipe construa uma segurança psicológica que ela possa se sentir à vontade para reportar problemas, para reportar erros, para reportar sugestões.
não pode trabalhar numa organização onde tem aquela cultura que todo mundo participa da reunião e depois que sai na porta diz assim, não vai dar certo. Mas que lá na reunião não falou que não ia dar certo. Sim. Né? Então nós na área da saúde, nosso negócio é muito nobre, é muito relevante. Então se alguém tem uma opinião de algo que possa não dar certo, ele tem que se sentir com a segurança psicológica de trazer isso abertamente dentro da instituição. Né? Eu trabalho com um princípio de que tudo aquilo que eu tenho que dizer no dia eu digo, eu não levo absolutamente nada para casa. Então se eu entendo que você tem que melhorar alguma coisa no seu processo, eu vou te dizer. Né? E eu entendo que ao te dizer isso, eu estou contribuindo para o teu desenvolvimento. Quem gosta da gente é aquelas pessoas que querem o nosso bem, são aqueles que nos dizem o que nós temos que melhorar. Né? Aquelas pessoas que não nos dão feedback, não nos dizem que nós temos que melhorar e aceitam as nossas dificuldades sem tentar estimular a mudança, elas não gostam genuinamente da gente. Né? Só que o nome disso é conflito e as pessoas confundem isso. Né? Eu cheguei numa organização uma vez que dizia o seguinte, aqui é muito bom para trabalhar, todo mundo se dá bem. Aí quando eu cheguei lá tinha um monte de problema. O se dar bem era mais importante do que resolver os problemas. Né? Então quem me conhece sabe que eu tenho uma agenda que começa às 7 horas da manhã, quando eu chego no hospital, que vai até às 7h30, 8 horas da noite, todos os dias, com muitas reuniões, com muitas discussões, com muitos conflitos, mas querendo sempre deixar claro que nós não estamos falando de pessoas. Né? As pessoas que trabalham comigo são pessoas que eu confio, que eu quero, que eu gosto de trabalhar com elas. Mas isso não significa que elas não têm crítica ao meu trabalho e eu não tenho críticas ao processo que precisa ser melhorado na instituição. Então é importante as pessoas se darem conta disso, né? Porque sem segurança psicológica você não é verdadeiramente quem você é. E cuidem, porque se você virar um ator e ficar 1, 2, 3 anos, isso se torna você. Não há nada mais difícil do que mudar um hábito. Quando você se acostuma com um hábito de não falar o que você pensa, de não trazer o problema, de não enfrentar a dificuldade, porque você quer ser aceito ou não quer ser criticado num determinado ambiente de trabalho, ao longo do tempo você se torna isso. Né? E é improdutivo você não trabalhar para buscar sempre o melhor nos processos, nos resultados, principalmente quando você trabalha num hospital que o beneficiário de tudo isso é o paciente. Né? Então, eu digo, quem trabalha no hospital tem que entender a clareza disso. Nós temos um único cliente importante, que é o paciente. E depois do paciente, o mais importante é quem entra no quarto do paciente. E depois, quem é mais importante, quem está mais próximo da unidade de internação. E quem está no back-office, na gestão, independente do cargo que tem, está a serviço de quem está na linha de frente. E se a gente não tiver clareza disso, você monta a organização pensando na direção da empresa. A direção da empresa ela não pode atrapalhar quem está na linha de frente, ela tem que apoiar. Né? E esse é um ponto importante do modelo de gestão que eu entendo como adequado. Né? E obviamente que o hospital, gente cuidando de gente, tu tem problemas todos os dias. Né? Você tem que enfrentar os problemas, debater com maturidade, melhorar processos, enfrentar dificuldades. Né? Você não pode se omitir a uma discussão difícil por qualquer problema, e isso acontece quando não tem segurança psicológica, porque você não traz a pauta difícil. Né? Então a segurança psicológica em qualquer indústria é importante, na indústria de saúde ela ajuda a salvar vidas. Tem que estar muito claro isso para as pessoas. Quando não tem segurança psicológica, não tem um ambiente de transparência. Se não tem um ambiente de transparência, não tem um ambiente de melhoria contínua. Não tendo um ambiente de melhoria contínua, você acaba impactando na qualidade da entrega ao paciente. Né? Então, segurança psicológica em um hospital salva vidas, como na indústria aérea. Né? Se a tripulação e se o piloto não tiver segurança psicológica, ele não vai trabalhar com os elevados padrões de segurança
da indústria aeronáutica. Então, em algumas indústrias, a segurança psicológica ela é o pilar de todos os demais projetos e ações da organização. Ok, e quais ações específicas você tem tomado para desenvolver as habilidades de comunicação e de empatia junto à sua equipe? Nós temos alguns rituais que a gente considera importante, né? Okay. Então, por exemplo, na pandemia, a gente identificou que uma decisão da alta direção chegava no turno da noite na UTI em 3 dias. Nossa. Só que tu não tinha 3 dias na pandemia. Né? Então nós criamos aqui no hospital um ritual chamado Canal HCOR. Sim. É como se fosse um jornal que sempre às 8 horas da manhã ele começa e que todas as lideranças estão conectadas para que todo mundo tenha a visão de como está o hospital, os principais desafios e as principais informações. Fizemos na pandemia e nunca mais conseguimos parar de fazer. Uhum. Então sempre às segundas e quintas nós temos o canal HCOR para que a comunicação seja estimulada de uma forma muito forte. Nós temos um trabalho de cultura organizacional, que a gente definiu rituais, que nós estamos trabalhando para que eles sejam cada vez mais implementados no hospital, e são difíceis, né? São difíceis. Por exemplo, quando você está numa reunião, você conseguiu olhar para a pessoa. Hoje você está numa reunião e você está olhando o WhatsApp, olhando seus e-mails e você não olha mais. Então nós estamos buscando criar rituais que, por exemplo, olho no olho, onde você esteja conversando e falando com a pessoa. É muito difícil de fazer, né? Dedicar turnos para que o líder não coloque reuniões na agenda e dedique para conversar com a sua equipe, para dar feedback para a sua equipe. Né? Dedicar horários protegidos para isso. Eu tenho na minha agenda das 8 às 9 da manhã o que eu chamo de horário protegido, porta aberta, para receber as pessoas e resolver rapidamente os problemas que a gente tem que resolver. Né? Então são rituais que vão sendo implementados. Com isso você vai conhecendo mais as pessoas. Nós temos um programa de desenvolvimento de liderança muito forte que a gente traz todos esses temas, o tema da integridade, o tema de liderança, o tema do feedback, o tema da experiência da pessoa humana, são temas nos nossos programas de desenvolvimento de liderança. Eu tenho também um hábito, o meu celular eu passo para todo colaborador do hospital no primeiro dia de trabalho, né, me coloco à disposição dele, né? E muitas vezes recebo mensagens de colaboradores com sugestões, críticas, pedidos de ajuda. Então, nós temos que aproximar todo mundo, né? Todo mundo tem que se sentir fazendo parte de uma mesma equipe, né? Eu acho que esses são pontos importantes e a gente tem que transformar isso em rituais, e esses rituais eles têm que ser repetidos. Chega um momento que ele se torna a cultura da instituição. A instituição está salva. É quando a cultura assume a governança. Quando a cultura de fazer o certo e fazer o bem feito assume a alta administração. O que significa que pode trocar pessoas, mas você vai ter dificuldade de mudar a cultura. Né? E isso preserva o desenvolvimento e o crescimento da instituição, a perpetuidade da instituição. Bom, eu vou te pedir um minutinho a mais, eu vou trazer o Marcelo Alvarenga com um recadinho especial para você. Já já a gente volta, não sai daí não. Olá pessoal, aqui quem fala é Marcelo Alvarenga, eu estou como atual diretor-presidente da Sobrexp e eu venho aqui fazer um convite especial para que você possa participar conosco do Congresso Internacional da Sobrexp 2024. O nosso evento acontecerá entre os dias 18, 19 e 20 de setembro e ele será um congresso cuja temática vai abordar a integração do ecossistema de saúde com foco na experiência humana. Você vai poder participar no formato presencial, se estiver na cidade de São Paulo. Ele vai acontecer no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês e também você pode participar no modelo online. Confira logo mais a programação, se organize e esteja com a gente. Estamos de volta. E eu começo puxando a sardinha um pouco para o meu lado. Eu sou um profissional de comunicação.
e eu sempre quis saber um pouco mais sobre o canal HCOR. Ele sempre me chamou muita atenção e eu queria saber como é que esse programa contribuiu para desenvolvimento e capacitação de profissionais de saúde no sentido de oferecer uma experiência centrada no paciente. O canal HCOR, e tem um outro rito também, nós temos uma reunião de liderança todo mês, e toda a apresentação que é feita na reunião de liderança, de todos os nossos resultados e mais importantes, o líder tem que compartilhar com a sua equipe. Então é um cascateamento, resultado financeiro, resultado de qualidade, resultado de produção, ele tem que ser apresentado para todas as pessoas dentro da instituição. E ele cria a forma dele? Não, ele leva a apresentação feita por mim e ele repete para a sua equipe. E o nome disso é transparência. Uhum. Na minha opinião, a maior ferramenta de gestão que você pode implementar numa organização é a transparência. Uhum. A luz faz a planta crescer, faz a natureza se desenvolver. Uhum. A transparência na organização com segurança psicológica faz os problemas e as oportunidades surgirem. Você não presta contas mais para o seu chefe, você presta contas para a sua comunidade. Porque os seus indicadores de performance estão disponíveis para que todo mundo conheça. Os nossos indicadores médico-assistenciais, nós temos uma rotina na área médica que eles ficam disponíveis, HCOR em números, eles ficam disponíveis na tela do computador, em todos os computadores do hospital. Então o colaborador sabe qual é o nosso tempo porta-balão, quais são os nossos principais indicadores de qualidade. Né? E a área assistencial também tem um trabalho bem bacana de compartilhamento de indicadores. Eles estão nos murais de gestão à vista, onde você vai numa unidade, todo profissional sabe exatamente quais são os principais indicadores da sua área. Então, a comunicação ela é importante associada à transparência e o compartilhamento das informações importantes da instituição. Porque a comunicação com transparência faz com que todos saibam o que está acontecendo e, por si só, no momento que você sabe o que está acontecendo e você se compara dentro da própria organização, por que o meu indicador é pior do que o teu? Eu vou lá perguntar para ti o que você faz para melhorar o seu indicador. Uhum. Você cria a teoria do desvio positivo. Quando você sabe o resultado de todos, você vai procurar aquele que tem melhor resultado para saber o que ele faz. Uhum. Né? E aí com isso você consegue melhorar o seu resultado usando referências internas dentro da organização. Então a comunicação é importante, mas ela tem que ter método, ela tem que ter como pressuposto a transparência e o compartilhamento dos resultados bons e dos não bons. Tanto é que o HCOR publica o seu relatório de sustentabilidade com todos os seus principais indicadores na internet para toda a sociedade. Né? Porque é bom que todo mundo que trabalha aqui saiba que a sociedade sabe exatamente qual é a nossa performance, o que a gente faz de bom e o que nós temos que melhorar. Então você deixa de ter o domínio hierárquico, né? Você presta contas para a sociedade e você tem a transparência e com isso você consegue estimular as pessoas a querer buscar sempre o melhor. Porque uma coisa é você chegar na sala do seu chefe e dizer que você não está atingindo uma meta. Outra coisa é toda a sua comunidade, toda a sua sociedade onde você trabalha sabe que você não está atingindo a meta. Né? Então isso dá a luz ao problema e a luz e a transparência ajudam a melhorar performance, melhorar o resultado e melhorar processos que atendem o paciente. Né? Bom, e de que forma você acredita que o feedback dos pacientes deva ser incorporado pelas instituições para impulsionar na inovação e aprimorar continuamente os serviços oferecidos? Eu, no Sírio, no Moinhos, eu adquiri um hábito que nem todo mundo gosta. Eu leio as ouvidorias dos pacientes, porque é muito bom você ler com a voz do paciente. Né? Você pegar um relatório de Net Promoter Score, um relatório da ouvidoria, você tem um relatório, mas você não tem a voz do paciente. Né? Então eu gosto de ler, obviamente que nem sempre fico contente com as críticas que são feitas, né? Mas eu entendo que a gente tem que se aproximar do que efetivamente o paciente está pensando.
Lá no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, eu fiz uma coisa que, infelizmente, não tenho conseguido repetir aqui no HCOR. Eu atuava durante um período como colaborador da ouvidoria. Eu ia na ouvidoria, eles selecionavam um paciente que tinha uma queixa e eu ia no quarto visitar o paciente. Só que eu sou o CEO da organização, né? E isso é muito bacana, porque quando você, como tem capacidade, o poder de tomada de decisão, você tem a manifestação do paciente na voz dele, você tem a dimensão clara do que tem que melhorar na sua organização. Então, para mim, a proximidade do paciente é importante. E nós tivemos aqui no hospital, recentemente, uma das melhores reuniões que eu já fiz na minha vida. Nós convidamos todas as nossas lideranças, mais de 100 pessoas, colocamos elas num anfiteatro, numa reunião de 1h30, onde elas não tinham direito à palavra. E nós convidamos os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, os médicos, que da linha de frente, que estão dentro do quarto do paciente, para eles darem uma aula para nós de tudo que na visão deles deveria funcionar melhor no hospital. E foi muito bacana. Primeiro porque o pessoal do linha de frente é muito respeitoso, né? Mas trouxeram grandes contribuições. Por exemplo, antigamente os hospitais não eram informatizados. Hoje todos são informatizados e ele gasta mais tempo no computador digitando do que olhando para o paciente. Não era para ser diferente? Né? A informação, a transformação digital não era para aproximar, né? Só que ele tem que entrar no quarto muitas vezes, depois ele vai lá na sala de prescrição para fazer o registro no sistema. Uma das maiores revoluções que vai acontecer na área da saúde e do cuidado do paciente é quando você não precisar mais digitar nada no sistema e o sistema fizer o reconhecimento por voz. Então você vai ganhar um tempo. Vai ganhar um tempo. E você vai poder voltar a ter mais tempo para se conectar ao paciente, né? Hoje o médico tem que ir no sistema fazer uma prescrição, ele tem que fazer uma evolução. Se ele não fizer a evolução com muitos detalhes, a operadora não paga o procedimento. O nutricionista tem que ir lá fazer a evolução. Só que a evolução do nutricionista não necessariamente está sendo lida pelo enfermeiro. Cada um está em um lugar dentro do sistema, né? Então é muito bom você ver a visão de quem está na linha de frente. Uma outra no Sírio-Libanês, um técnico de enfermagem disse para mim assim: Torelli, aqui a gente tem a acreditação internacional da Joint Commission, a gente tem a ISO, a gente tem a projeto de experiência do paciente, a gente tem isso. Cada semana vem alguém lá na unidade para me trazer uma metodologia de gestão. Só que eu tenho que cuidar do doente. Não dá para vocês pegar todas as metodologias e criar o jeito de cuidar do paciente e traduzir tudo isso numa linguagem muito clara. Porque, de novo, o desafio da experiência do paciente nos hospitais é o retorno do colaborador, do profissional médico, para que ele tenha mais tempo para cuidar do paciente do que para fazer burocracias e processos administrativos, né? Então essa é a grande revolução que a gente tem que viver. Como nós vamos transformar isso de novo? E é bom a gente ouvir a percepção do paciente e do colaborador também. Então eu gosto de estar muito conectado com essas percepções, mas dito por eles, não através de um relatório de gestão, de um BI, de uma apresentação em PowerPoint. Não, é bom você ouvir com a manifestação pura feita pelo colaborador que está na linha de frente e pelo paciente que está recebendo o atendimento do hospital. Tem que estar disposto a ouvir, a entender o que pode ser melhorado, a mobilizar as pessoas e estar em constante processo de melhoria. Esse é o desafio de todo gestor. Bom, como é que você constrói relações de confiança com os seus liderados diretos, ou às vezes até indiretos, para que não exista o medo do conflito? Muito quase tem a ver com o que a gente falou agora há pouco, com segurança, psicológica e tudo mais. Mas como é que você faz isso? Eu acho que esse é um desafio de todo líder, né? Esse é um desafio de todo líder. Tu tem que ter uma conexão pessoal, não é profissional. Tem aí uma conexão pessoal. Você tem que reconhecer naquela pessoa
valor, você tem que reconhecer naquela pessoa o propósito, a busca pela competência. Depois que você conectar pessoas, os seres humanos, você conecta os crachás e os uniformes. Se você quiser conectar só os crachás e os uniformes, você não vai ter uma relação de confiança e você não vai dizer o que tem que ser dito. Porque você vai medir palavras. Você sabe, quem está nos ouvindo, certamente tem pessoas que trabalham com a gente que você se sente com a liberdade absoluta de dizer tudo que você tem vontade de dizer e da maneira que você tem vontade de dizer. E tem outras que você não tem essa liberdade. Imagina que bacana você trabalhar com uma equipe que tu possa dizer tudo que tu tem vontade de dizer e ouvir tudo que tu deve ouvir. Qual é o método? É que essa equipe ela se conectou antes do crachá e antes do uniforme. Né? E essa conexão ela é fundamental. Então cada vez mais a gente tem que entender, antigamente se dizia, né, eu que sou antigo, não traga problema de casas para o trabalho. Hoje a gente está levando o problema do trabalho para casa. Né? Hoje você chega no final de semana com a família e está falando do que está acontecendo na empresa. Né? Então não é mais profissional, é pessoal. Né? É pessoal. Então você tem que buscar essa conexão. E que não é fácil, porque tem pessoas que você conecta e pessoas que você não conecta. Né? Mas você tem que investir nisso. Né? Porque você vai errar, você vai em determinado momento fazer uma crítica mais ácida, você vai não vai fazer com reconhecimento adequado, às vezes você vai pegar muito pesado numa crítica. Mas se eu sei que você quer o meu bem, se eu quero o teu bem, quando isso acontecer, você vai dizer para mim assim, Torelli, eu acho que tu está te excedendo. Né? Agora, se você não quer o meu bem, você não vai dizer isso. Né? E só vai ser pela porta e vai dizer assim, realmente é um líder que eu não gosto de estar junto. Né? Então, eu acho que é a conexão humana, a confiança. E confiança é uma coisa bacana, porque confiança é das únicas atributos de gestão que você não desenvolve, você conquista. A confiança é atribuída a você por uma outra pessoa. Então não adianta, você não é o quem você é o que os outros te enxergam. A gente volta na primeira pergunta. Então esse é um ponto importante. E de novo, eu já vivi vários momentos da minha trajetória profissional. Né? E é importante você aprender e continuar aprendendo. Hoje, para mim, o maior pressuposto para você trabalhar em gestão é você construir uma equipe com pessoas do bem. Primeiro tu tem que definir quem. Quem no sentido de valores. E depois na capacidade de entrega. Eu quero pessoas do bem que sejam competentes, mas eu não quero pessoas do mal competentes. O pior trabalhador numa empresa é o competente, motivado, mau caráter. Porque ele destrói a cultura e a empresa não manda ele embora. Né? Então, primeiro é o quem, depois é a competência e depois é a conexão. Né? Eu hoje, graças a Deus, aqui no HCOI, é o trabalho que vem sendo feito na instituição. Eu trabalho com uma equipe onde quase a totalidade das pessoas, eu não preciso nem medir palavras e nem me preocupar em dizer aquilo que eu penso. E eles, a maioria deles, me trata exatamente da mesma forma. Né? Então isso é uma conexão humana que gera confiança, que gera segurança psicológica e que faz com que você seja cada vez mais quem você é. Né? E não um ator organizacional que tenta mostrar o que você não é e que acaba gerando com isso a perda de performance da sua e da sua equipe. Né? O poder que nós temos de influenciar pessoas para o bem e para o mal, numa função de líder, é muito grande. Deveria ter na Constituição brasileira que ter um bom líder é um direito de todos. Né? Porque se você não tem um bom líder, você se acostuma a ser menos. Você se acostuma a não ter o seu potencial máximo. Isso, de alguma forma, prejudica a sua carreira e o seu desenvolvimento. Eu, graças a Deus, trabalhei com lideranças que me desafiavam ao extremo, né? Mas com uma relação de confiança muito forte. Né? E que não me poupavam quando eu errava.
né? Porque elas queriam que eu não errasse, queriam que cada vez eu fosse o profissional mais qualificado, né? Então eu acho que, de novo, não é profissional, é pessoal, né? E se tu não construir essa relação, essa conexão, e é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que eu faço isso com perfeição todos os dias, capacidade de dizer das tuas fragilidades quando você erra, né? Quando você está numa reunião e não tem uma conduta adequada, alguém chegar para você e dizer, olha, não achei bacana a sua conduta na reunião. Então é demonstrar fragilidades, efetivamente criar uma relação de confiança para que você consiga... Porque se não tem isso, não dá para a gente falar da experiência do paciente, porque você não vai enfrentar os problemas da maneira como eles têm que ser enfrentados. Você tem que ter essa relação de confiança para você falar do erro, para você falar da decisão difícil, para você falar de um evento adverso, de um indicador que não performance. Se você não tiver esse ambiente para fazer esse enfrentamento, você não está potencializando toda a sua capacidade para levar o melhor para o paciente, né? Fácil de falar, difícil de fazer, né? Mas eu quero te dizer que depois que eu me dei conta de tudo isso, eu me tornei mais, para mim, eu me sinto mais legítimo comigo mesmo, né? Se eu estou numa organização e não consigo fazer o meu melhor, eu peço para ir embora, né? Porque tu não pode permanecer numa organização onde você sabe que não está fazendo o seu melhor. Porque, de novo, a gente não fabrica carros, a gente não tem loja de móveis nem de roupas, nós cuidamos de gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E não pode fazer isso sem que tu tenha uma relação de confiança que permita enfrentar todas as pautas necessárias para a gente levar o melhor para o paciente. E para finalizar esse episódio, na segunda temporada deste podcast, a gente está propondo uma pergunta padrão para todos os convidados. Explorando o tema do 2º Congresso Internacional da Sobresp, como a liderança pode contribuir para a integração do ecossistema da saúde com foco na experiência humana. Você tem que colocar a experiência da pessoa humana na pauta, no core da instituição. Você tem que entender que isso não é um projeto, não é uma área, não é um programa, isso é o hospital, né? Então você tem que colocar isso no centro da discussão estratégica. Você tem que ter horários. Nós aqui no hospital, nós temos toda semana uma reunião de alta governança para tratar de qualidade e segurança e uma outra reunião para tratar do Net Promoter Score, da fidelização e da experiência percebida pelo paciente. Então, não adianta a gente falar da experiência humana se a gente não olhar na nossa agenda e não encontrar os espaços onde esse assunto está sendo tratado. Sim. Né? Então, eu diria que a gestão de um hospital, gestão na área da saúde, ela tem como core a experiência humana. E aí tem que entender que o colaborador é que entrega. Então, se ele não está bem, ele não vai entregar bem. Não. Então, a pauta de gestão de pessoas é uma pauta fundamental, é uma pauta extremamente importante. Como é que nós estamos cuidando da saúde dos nossos colaboradores? Como é que nós estamos cuidando da saúde dos filhos dos nossos colaboradores? Porque quem tem filho sabe se ele não está bem ou não está bem. Então, você tem que investir muito no cuidado da saúde, no cuidado dos colaboradores, para que eles cuidem bem dos pacientes. É fácil falar, né? O cliente, o paciente é o mais importante. Mas se quem cuida dele não está bem, não vai cuidar bem. Então, o colaborador, ele é tão importante quanto o paciente, porque ele tem que estar bem. Porque a nossa indústria é gente cuidando de gente. A nossa indústria não tem robô, não tem automatização. Por mais que tu adquira tecnologia, é gente cuidando de gente, né? Então, a experiência da pessoa humana, ela tem que ser tratada como core na alta administração, com agendas específicas, com compartilhamento de informações, compartilhamento de resultados, metodologia, e ela tem que ser tratado como um dos temas mais relevantes para a qualidade e para o crescimento da instituição. Então, acho que esse é o ponto, né? É levar o tema para o centro, mas não
como um discurso, e sim através qual o tempo que você, que é líder de uma organização de saúde, dedica para o tema da experiência da pessoa humana. Pega a sua agenda da semana e verifica quantas atividades você teve, olhando para o tema colaborador, para o tema familiar, para o tema paciente, qualidade percebida, qualidade entregue, qualidade de segurança, né? O quanto você coloca esse tema como tema central na agenda da alta gestão das organizações, né? Porque você pode efetivamente transformar o tema no tema relevante. E aí você efetivamente, na minha opinião, tem a clareza do que é trabalhar na área da saúde e o papel de um gestor em um hospital. Fernando Torelli, foi um prazer receber você neste episódio. A Sobresp agradece mais uma vez pela parceria e pela gentileza de compartilhar parte do seu tempo e de seus conhecimentos conosco também nesse podcast. De novo, reforçando, parabenizando o trabalho que a Sobresp está fazendo. E como eu já disse várias vezes, sempre que convidado eu sou um soldado da causa, né? Então a causa de vocês é muito nobre, é muito bacana e cada vez tem que crescer mais, e conte sempre comigo e conte com a HCOR como um parceiro da Sobresp. E chegamos ao fim deste episódio incrível. Gente, é a segunda temporada e ela tá só começando. Hoje eu conversei com Fernando Torelli, que é CEO do HCOR, sobre liderança e gestão. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Então compartilha com as pessoas que você conhece e com os profissionais que gostariam ou precisam ouvir isso. E favorita a gente lá no seu tocador preferido. Obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio. Bye, bye!